44 mil reais. Eu vou te mostrar toda a análise da operação que eu fiz esse valor hoje e também eu vou te mostrar o valor caindo na carteira cripto que eu saquei. E eu vou mostrar para vocês todo o processo da operação, mas já adiantando que foi uma das análises que eu passei no último vídeo aqui do YouTube no ativo do BTC. Detalhe importante é que essa operação eu enviei o sinal dela lá na minha comunidade do WhatsApp. Então se você quer entrar no ambiente de operações com gente operando, com os sinais que eu envio, com as análises minhas, totalmente gratuito, é só me chamar aqui no WhatsApp aqui embaixo que estarei liberando o acesso para você lá no grupo. Eu vou explicar para vocês aqui a análise inicialmente da operação, tá? Muita coisa eu já falei lá no último vídeo do YouTube, mas vamos explicar aqui para vocês o meu ponto de visão aqui nessa operação para vocês entenderem meu raciocínio, tá? Primeira coisa de tudo, eu estava com viés 100% comprador, como vocês sabem no BTC, desde a última análise que eu fiz aqui no YouTube. E esta movimentação do BTC, na minha opinião, estava bastante previsível, que eu tinha falado para vocês que a gente poderia ter muito, né, um falso rompimento dentro dessa região aqui. Eu tinha inicialmente no vídeo anterior do YouTube, né, falado na região aqui das 106 mil aproximadamente, né, que seria uma ótima operação para a gente estar trabalhando com a compra. Mas o mercado não tinha feito essa movimentação aqui ainda, né? Então, conforme o preço vai andando, as médias vão andando junto também. Então, no momento que o preço fez, né, este movimento de alta e não conseguiu renovar os últimos topos, eu fiquei, né, muito em alerta para trabalhar com as regiões dentro, né, dessas médias aqui, com base, né, num falso rompimento, beleza? Então, utilizei muito um viés comprador, utilizando as médias móveis, que eu já vou explicar para vocês também o porquê que eu utilizei elas, e também, né, esse viés comprador do preço. Essa operação é um pouco complexa, tá? Porque não é só utilizando o gráfico que eu utilizei a minha base para estar entrando nessa operação do BTC, eu utilizei alguns conceitos de macroeconomia de alguns canais do YouTube relacionado visão mais hold do BTC, no sentido não trade, né? Não operações de futuro, mas sim operações que você faz mais para segurar o ativo, né? E utilizando como base essas informações que eu fui garimpando, né, de conteúdo no YouTube, eu fui formando a minha operação em si, né? Então eu utilizei tanto análise gráfica, né, quanto uma análise mais macroeconômica também. Então isso é muito importante vocês ter essa informação. Mas primeiro de tudo, então, com base na análise macroeconômica, né, o meu viés estava 100% comprador, tá? Quem tá no grupo meu lá sabe que eu estava 100%, né, comprado no BTC, com todo o meu viés de compra no ativo. No momento que a gente perdeu essa região aqui, tá, que era esse suporte na 106 mil aqui aproximadamente, 106.300, 106.400, eu fiquei de olho nas regiões aqui das médias do time frame do H4. Então desde o início essa operação teve o intuito de ser uma operação mais longa, ser uma operação que eu vou estar segurando, ser uma operação que eu quero buscar bastante pontos. Inicialmente trabalhei então com uma operação de compra na 106.500 e 600 aproximadamente, foi a primeira ordem pendente. O preço estava aqui em cima ainda. Essa operação eu mandei no grupo, tá? E depois eu fiz uma reanálise ali e puxei essa operação um pouco mais para baixo, acreditando que ela poderia ter, né, margem suficiente para vir buscar esta região aqui de baixo, que era uma região interessante também, tá? Que era essa região aqui de suporte, essa região de demanda do preço. E a gente tinha as médias aqui também, né, segurando. Quais médias que eu estou utilizando aqui no momento? Estou utilizando 3 médias móveis simples de 20, 50 e 200 e uma média exponencial de 200. Eu particularmente não utilizo a média exponencial de 200, mas eu coloquei ela por um motivo que vocês estão vendo aqui agora. Por que eu coloquei essa média de 200? Porque o preço ontem, ele rompeu a média simples de 200 no H4. Então isso aqui poderia ser um falso sinal que o preço ia dar uma continuidade nessa queda. Mas aí eu, né, pensei, cara, vou colocar uma média exponencial de 200, porque a média exponencial de 200, ela é mais sensível aos movimentos curtos do preço. A média sim é uma média que ela demora mais para refletir, né, o movimento que o preço está fazendo. A média exponencial, ela é uma média que ela age mais rápido, né? Então a média exponencial de 200 estava aqui nessa região de baixo, um pouquinho abaixo da média de 200 simples. Então eu falei, então rompemos aqui a média de 200,
e foi buscar a média de 200 exponencial no H4. Então eu fiquei muito de olho nessa região, eu já estava posicionado aqui, eu vou colocar aqui no gráfico de 5 minutos, para vocês verem aonde que eu posicionei essa compra. Então aqui, ó, foi o movimento de queda do preço, né, que foi ontem, o preço teve essa queda aqui, após ter essa queda aqui expressiva aqui no ativo, né, eu falei, galera, vamos adiantar um pouquinho a operação, vamos entrar comprado aqui agora, vamos colocar um stop loss um pouquinho mais lá embaixo, né? Arrisquei 1.260 pontos de stop loss na operação. Então significa o quê? Significa que o preço ele teria que perder 1.200 dólares a cotação. Então se eu entrei comprado aqui na 105.700, por exemplo, o preço ele teria que cair, né? 1.200 dólares dessa cotação que eu entrei comprado. Então eu falei, galera, vamos colocar um stopzinho um pouco maior, né? Pra gente já posicionar aqui, porque ela poderia, né, nessa queda aqui, ela entrou para dentro da região aqui, do falso rompimento que eu estava buscando, ela poderia voltar no efeito elástico, mas ela não voltou. Então, a gente entrou ali com stop loss um pouco maior, que teria essa possibilidade do preço simplesmente não voltar imediatamente, que foi isso que aconteceu. Ela até voltou um pouquinho aqui, depois voltou a ficar negativo. Aqui, a minha ordem já estava negativo, ela voltou aqui para cima de novo, voltou aqui para baixo, voltou aqui para cima, e aqui, galera, que definiu o valor que eu ganhei. Por quê? Porque eu fiz algo que a gente chama no trade de... eu aumentei o tamanho da minha posição, mas sem arriscar tanto capital. Porque o meu risco inicial nessa operação foi de 2.000 dólares. Entrei com 1,50 de lote e arrisquei 2.000 dólares, certo? A primeira taxa que eu entrei que foi de 1,50 lote, 1 BTC e meio. No momento que ela fez esse movimento aqui de madrugada, como vocês podem ver, ó, deste pavio de rejeição aqui nos 5 minutos, junto com esse fundo aqui, isso aqui no meu cérebro automaticamente me deu uma confiança enorme, enorme. Vocês estão conseguindo ver aqui, ó? Enorme, tem um puta de um pavio aqui de 5 minutos, ó. Foi uma rejeição muito forte. Então, quando ela voltou aqui para cima, né, fez esse movimento aqui corretivo, eu trabalhei com a compra nessa região aqui com 4 de lote. Fiquei com 4 de lote posicionado na compra na segunda reentrada que eu entrei aqui, e a outra entrada ainda assim estava posicionada aqui. Entenderam? Já estava posicionado as duas. Então, ou seja, fiquei posicionado nas duas operações. Tanto a primeira com 1,50 e depois, após esse movimento aqui de rejeição extremamente louco que teve, tá? Eu entrei com mais 4 de lote. Essa operação de 4 de lote, eu risquei 1.500 dólares. É uma operação com stop bastante curto e não, né, era uma operação que eu ia ficar segurando muito tempo e arriscar mais dinheiro. Eu ia arriscar os 2.000 dólares inicialmente da operação e mais 1.300 dólares com 4 de lote com stop curto. A operação desenvolveu super bem, porque após eu entrar na operação, praticamente a gente só subiu. Aqui foi o movimento que o BTC fez a madrugada inteira. Eu fiquei acordado quase a noite inteira, chega num ponto que eu fiquei acordado ali meia hora, dormia, acordava de novo pra ir acompanhando. Ficou bem tranquilo, porque ela fez uma estrutura de alta extremamente confortável para minha operação, tá? E aqui foi extremamente fácil segurar esse movimento. E aqui a gente teve a primeira correção do ativo. E eu falei, cara, ela não vai ter força para voltar. Não vai. Por que que ela não vai? Ela vai segurar nas médias, tá? As médias foram rompidas. Todas as médias aqui do H1, né? Todas as médias aqui do H1 foi rompido. Tanto a de 50, de 200, a exponencial, a média simples, tá? Todas elas foram rompidas no H1, certo? Então assim, já fiquei muito confiante nessa queda aqui, não acreditei que o preço ia ter força para voltar, o máximo que ele poderia vir era testar alguma dessas médias aqui, pelo menos a primeira, né? E voltar a subir novamente como um pullback, que foi exatamente o que ele fez. E segurei a operação. Como vocês podem ver, posso colocar aqui na tela também, a operação foi segurada com uma frieza muito forte. A operação chegou aqui, me dá 10.000 dólares de lucro aqui, né? E depois ela fez a correção e voltou a subir. Nessa região aqui, fechei os 4 de lote, garantindo 9.700 dólares de lucro. Após ela, eu deixei a operação com 1,50 aí rodando. Essa operação de 1,50 eu peguei aí 3.800 dólares da cotação da taxa inicial que eu entrei, tá? Então assim, foram vários fatores que fez eu ganhar esse dinheiro hoje. Não foi um fator só, foram vários fatores. E também, né, principalmente esta região das médias, cara. Essas regiões aqui foi muito decisiva, tá?
Principalmente a minha malícia de colocar mais uma média de 200 exponencial, né, para não ser enganado na média de 200 simples. No diário também a gente tinha, né, as regiões das médias também, né, que ela tinha chegado a romper um pouquinho, mas a vela do diário ainda não tinha fechado e ela voltou para cima da média depois. Teve vários fatores, tá? Vários e vários fatores. Utilizando um time frame maior, porque utilizando um time frame menor, as médias tinham sido rompido inicialmente ali. Então foi com base mais no H4 mesmo, tá? Tirando a operação ali do lote 4 que eu utilizei apenas um time frame extremamente curto. Não é um estilo de operação que vocês vão fazer toda hora com 4 de lote, com pouco stop loss curto. Não faço com uma frequência. É que eu vi a oportunidade ali e agarrei ela e aproveitei essa oportunidade. Então foi essa operação que eu fiz no BTC no dia de hoje. Estou extremamente feliz com o resultado dela e eu vou mostrar para vocês como é uma operação real que eu fiz. Eu ganhei esse dinheiro de verdade. Eu vou mostrar para vocês o lucro, né, caindo na Binance lá, o lucro que eu saquei da corretora. Saquei 20 mil dólares, a corretora me pagou em 25 segundos aproximadamente. Deu uns 30 segundos, 35 segundos. Depois que eu solicitei o saque, eu recebi 20 mil dólares de saque em 35 segundos. Completamente insano. Galera, vou explicar pra vocês aqui agora o porquê que eu fui fechando as operações, tá? E eu utilizei como base dois movimentos. Primeiro ponto, o RSI que estava sobrecomprado já no H1 aqui em cima. Ele chegou próximo aqui de uma sobrecompra, não fechei nessa primeira correção do RSI, que foi esse movimentinho aqui no gráfico, mais curto, no H1. Ficou duas velinhas de baixa, sem volume de baixa. E, né, quando ele teve essa segunda pernadinha dele aqui, o RSI do H1 ficou sobrecomprado, ficou acima do 70, e o RSI do H4, ele chegou bem próximo de 70. No meio tempo, no meio termo desse movimento, né, na metade desse movimento aqui, eu zerei a operação maior, né, de 4 de lote, que foi exatamente nessa região aqui aproximadamente que eu zerei ela, que foi também usando esse topo aqui, né, como referência. E eu também utilizei algo que eu utilizo bastante, que eu peguei esta pernada, projetei ela para baixo e ela deu exatamente no alvo, né? Então a minha ideia era que o preço buscasse exatamente essa região. Peguei essa região aqui de pernada, projetei ela da mínima aqui para cima e seria um alvo perfeito ali, né? E eu zerei daí aqui em cima o restante da operação de 1.50. Essa aqui eu fechei com, né, um pouquinho antes de chegar lá, né? Vai que cai, né? Então peguei os 10 mil dólares praticamente de lucro ali e fui arrastando 1.50 até dar essa máxima aqui. A Exness é a melhor corretora para você estar operando em relação a saques e taxas. Cara, eu saquei 20 mil dólares hoje e ela me pagou em 45 segundos. Vocês não têm noção do que é você sacar mais de 100 mil reais de uma corretora e receber em menos de 45 segundos. E eu vou provar para vocês isso, tá? Bom, galera, olha aqui o saque, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. 20 mil dólares foi o saque que eu recebi lá na Binance da Exness. Mais 20 mil dólares, como vocês podem ver aqui na Exness, foram 20 mil dólares de saque retirado. Às 13h37 foi enviado para o provedor e caiu aqui na Binance, né, este horário também. Vamos ver quantos segundos demorou? Ó, às 13h37, 21 segundos. 21 segundos demorou para eles me pagar 20 mil dólares, tá? Não tem, cara. É a melhor corretora hoje para operar Forex e Exness. Não tem corretora melhor do que eles no sistema de saque, velho. Não tem. E também nos spreads, que os spreads deles são extremamente baixos e extremamente competitivos. Beleza? Se você quiser entrar na comunidade, o link tá aqui embaixo e o link da Exness também, se você quiser operar lá com eles também. Beleza? Tamo junto, galera. Valeu pra vocês e é nóis.